Você acordou hoje com um peso invisível no peito. É sábado de manhã. O sol começa a tocar a janela, mas o silêncio da sua casa parece carregar o eco de todas as preocupações que te mantiveram acordado durante a noite inteira. Você olha para o teto, depois para as suas mãos vazias, e se pergunta até quando terá que carregar esse fardo sozinho. Eu sei que você tentou disfarçar o cansaço diante da sua família. Eu sei que você engoliu o choro para não parecer fraco diante daqueles que dependem de você. Mas aqui, neste momento sagrado, você não precisa fingir. O chão frio sob os seus pés e o silêncio dessa cozinha, onde você agora tenta encontrar forças, são testemunhas de que o seu limite chegou. Você sente o peso das contas que não param de chegar, o medo silencioso de ver o seu nome manchado, a humilhação de não saber se terá o suficiente para o amanhã. É a escassez que sussurra ao seu ouvido que Deus se esqueceu de você. Mas escute com atenção o que eu vou te dizer agora. O que está prestes a acontecer nesta manhã de sábado não é um acaso. Não é uma simples coincidência você ter encontrado este altar de oração. Existe uma quebra de correntes reservada para a sua vida hoje. Enquanto o mundo lá fora corre atrás de soluções humanas e temporárias, nós vamos entrar no tribunal da justiça divina. Vamos resgatar a promessa mais poderosa que já foi escrita para um homem em tempos de deserto. O Salmo 23 não é um poema bonito para ser pendurado em uma parede de sala ou deixado aberto em uma página empoeirada de uma Bíblia antiga na estante. Ele é um decreto de guerra contra a miséria. É um escudo de ouro contra a inveja que tenta secar as suas fontes de sustento. Pense no rei Davi. Antes de se sentar no trono de ouro em Jerusalém, ele conheceu a poeira do deserto de Judá. Ele conheceu o cheiro do medo quando corria pelas cavernas de Adulão, fugindo de homens que queriam beber o seu sangue. Davi não tinha um exército forte quando escreveu estas palavras. Ele tinha apenas uma harpa, algumas pedras e uma certeza absoluta que queimava em seu peito como uma brasa viva. Ele sabia o que era olhar para um prato vazio e, ainda assim, declarar que nada lhe faltaria. Ele sabia que o segredo da abundância não está no tamanho do celeiro, mas na identidade de quem governa o rebanho. Talvez você esteja vivendo o seu próprio deserto de Judá hoje. Você olha para as suas economias e só vê números vermelhos. Você olha para o mercado de trabalho e só vê portas fechadas com chaves de bronze. E para piorar, você sente que quanto mais tenta se levantar, mais as forças contrárias empurram você para baixo. São palavras de maldição lançadas contra os seus projetos, olhares de cobiça que tentam murchar as suas conquistas, sussurros de pessoas que fingem torcer por você, mas que no fundo celebram cada tropeço seu. Esse é o inimigo que age nas sombras. É a inveja que tenta roubar o pão da sua mesa. Mas eu declaro agora, sob a autoridade do Deus que abre caminhos no meio do Mar Vermelho, que toda corrente que amarrava as suas finanças começa a rachar neste exato segundo. Se o inimigo preparou uma armadilha para ver a sua queda financeira e a sua vergonha pública neste fim de semana, o Senhor Deus já enviou o seu livramento. O escudo de ouro da proteção celestial está sendo colocado ao redor da sua casa hoje. Nenhuma flecha de inveja, nenhuma palavra de derrota e nenhuma barreira de escassez terá poder para tocar a sua vida a partir desta manhã. Feche os seus olhos por um instante. Respire fundo. Deixe que o som dessas palavras penetre nas áreas mais escuras e doloridas da sua alma. Sinta a presença do pastor que não dorme. Enquanto você corria desesperado de um lado para o outro, tentando resolver tudo com a força dos seus próprios braços, ele estava apenas esperando você parar.
Ele estava esperando você silenciar o barulho dos seus medos para ouvir a sua voz mansa dizer que o controle de tudo ainda pertence a Ele. Deus não te trouxe até aqui para morrer de sede na beira do caminho. Ele não permitiu que você passasse por tantas provações apenas para assistir à sua derrota. Cada lágrima que você derramou sobre o travesseiro nas madrugadas passadas foi recolhida em um odre celestial. Cada oração sussurrada com a voz trêmula de quem não tinha mais forças foi registrada no livro memorial do trono da graça. O milagre que você tanto busca não vai acontecer pelas mãos dos homens, mas pelo sopro do Espírito que traz à existência aquilo que ainda não existe. Prepare-se para ver a mesa ser posta diante dos seus inimigos. Prepare-se para ver aqueles que duvidaram de você, aqueles que zombaram da sua fé e disseram que você não passaria de um derrotado, testemunharem de longe a glória do Senhor, se manifestando na sua vida financeira e familiar. O azeite da unção divina vai escorrer pela sua cabeça hoje, curando as feridas da humilhação e enchendo o seu cálice, até que ele transborde de tal maneira que você terá que abrir os seus braços para repartir com os necessitados. Este é o início da sua jornada de libertação espiritual e financeira. Nós vamos caminhar juntos por este Salmo 23, versículo por versículo, arrancando as chaves de sabedoria que estavam escondidas sob as letras sagradas por gerações. Não tenha medo do desfiladeiro escuro. Não tenha medo das sombras da morte que tentam cercar a sua mente com pensamentos de desistência. A vara e o cajado do Altíssimo estão aqui para te consolar e te guiar rumo às águas tranquilas e aos pastos verdejantes que já foram preparados para você desde a fundação do mundo. Olhe para trás por um instante antes de darmos o próximo passo. Quantas vezes você achou que aquele mês não terminaria, que o boleto vencido seria o fim da sua paz, ou que a conversa fiada daqueles que te cercam no trabalho destruiria sua reputação? Você ainda está aqui. O cansaço está impregnado nos seus ombros. Eu sei. A sua mente repassa os números na calculadora a cada hora. Mas você não faliu. Isso não é sorte. Isso é o sussurro do pastor, que mesmo quando você andava distraído ou reclamando pelos cantos, colocava a mão invisível para segurar o teto que ameaçava desabar sobre a sua cabeça. Agora, pare de olhar para a escassez como se ela fosse a sua dona. O Salmo 23 começa com uma afirmação que rasga qualquer mentalidade de miséria. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Entenda o peso disso. Davi não disse que talvez não faltaria, ou que as coisas melhorariam se a economia do reino mudasse. Ele decretou: quando você diz, nada me faltará, você não está fazendo um pensamento positivo de autoajuda barata. Você está assinando um pacto de dependência com aquele que é dono do ouro, da prata e de cada hectare de terra que você pisa. O inimigo quer que você foque na falta. Ele quer que você gaste o seu sábado olhando para o extrato bancário zerado. Porque enquanto você chora pelo que não tem, você se esquece de usar a autoridade para chamar à existência o que precisa chegar. Eu quebro agora, em nome de Jesus, esse espírito de cegueira espiritual que tranca a sua visão na gaveta das dívidas. O seu pastor não é um Deus de migalhas. Ele faz deitar em verdes pastos. Ele não te leva para o asfalto quente ou para a lama da humilhação. O plano original sempre foi a abundância que acalma a alma. Mas para entrar nos pastos verdes, você precisa guiar seus passos para longe do barulho da cobrança, da inveja alheia e do medo do despejo. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Sinta o frescor dessa promessa entrando na sua mente agora. Essa ansiedade que faz seu coração bater desalinhado. Essa falta de ar
que te assalta quando o telefone toca com um número desconhecido, cobrando o que você não tem. Tudo isso cai por terra agora. O pastor está esvaziando esse cálice de amargura que você bebeu durante a semana inteira. Você foi traído por pessoas que comeram na sua mesa, sentiu o golpe seco da ingratidão de quem você estendeu a mão quando ninguém mais queria ajudar? Isso dói mais do que a falta de dinheiro, eu sei. A alma fica ferida, o corpo adoece e a vontade de se isolar aumenta. Mas escute o versículo 3. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Deus sabe que a sua estrutura está abalada. Ele não vai te cobrar um posicionamento de gigante enquanto você ainda está tentando colar os pedaços do seu coração. Ele mesmo cura. Ele mesmo faz a justiça que você não consegue fazer com as próprias mãos. Não gaste sua energia tentando se vingar ou provar algo para quem quer ver o seu fim. Deixe que o silêncio do seu sábado seja a resposta para o barulho dos hipócritas. Enquanto eles tramam contra o seu negócio, contra o seu emprego ou contra a harmonia da sua casa, o tribunal do céu está emitindo uma ordem de despejo contra todo o espírito de ruína que se instalou na sua linhagem familiar. Aquela porta que trancaram na sua cara com chave de ferro vai ser arrombada pelo vento do Espírito Santo, e não haverá gerente de banco, não haverá cobrador, e não haverá invejoso capaz de fechar o que o Altíssimo decretou como seu. Sua história não vai terminar no vale da sombra da morte. Esse aperto financeiro, essa dor física que parece não ceder, essa angústia de ver os dias passarem sem uma resposta clara. Tudo isso é apenas o cansaço da caminhada, não é o sinal de que você foi abandonado, mas o indício claro de que você está atravessando o território da transformação. Muitos olham para o deserto e enxergam apenas a secura, as pedras cortantes e o sol escaldante que castiga a pele. Mas o pastor olha para o mesmo deserto e enxerga uma escola de milagres. É no isolamento do sábado, quando o barulho do comércio diminui e as vozes do mundo silenciam por um instante, que a voz do Altíssimo ecoa com mais nitidez dentro do seu peito. Não se desespere se a sua colheita parece ter atrasado. O que Deus está gerando na sua vida não é uma planta de raízes rasas que qualquer tempestade arranca, mas uma árvore centenária que dará frutos em todas as estações. Repita comigo agora, com a certeza de quem já vê a vitória no horizonte espiritual. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo. Essa sombra que tenta escurecer o seu sábado, esse fantasma da escassez que ronda os seus pensamentos, perde a força agora diante da luz da presença divina. A presença do pastor não é uma teoria teológica para debates intelectuais. Ela é um fato concreto que altera a realidade física ao seu redor. Quando você reconhece que ele está no barco, a tempestade financeira perde o direito de te afogar. O inimigo jurou que você terminaria este mês devendo a todos, implorando por ajuda e sendo motivo de piada nos corredores do seu trabalho. Mas a palavra final não vem da boca de quem te inveja. A palavra final vem daquele que sustenta as galáxias com o poder do seu sopro. Pense nas amarras invisíveis que prenderam a sua família por gerações. O mesmo padrão de escassez, a mesma dificuldade de reter o dinheiro, as mesmas dívidas acumuladas que parecem passar de pai para filho. Isso não é uma coincidência. É uma barreira espiritual que foi levantada para impedir que a sua linhagem prospere. Mas hoje, neste sábado de restauração, o escudo de ouro da proteção divina está sendo cravado na porta da sua casa. Toda a herança de ruína, todo o decreto de falência que foi assinado no mundo das trevas contra o seu sobrenome,
é rasgado agora pelo sangue do Cordeiro. Olhe para as suas mãos novamente. Elas podem parecer vazias agora, mas elas são o instrumento que Deus vai usar para receber a grande provisão que está a caminho. Não se curve diante do medo do futuro. O amanhã não pertence aos especuladores econômicos, não pertence aos seus cobradores e não pertence àqueles que torcem pelo seu fracasso. O amanhã pertence ao seu Salvador. A tua vara e o teu cajado me consolam. Sinta o toque desse cajado corrigindo a sua rota, te defendendo dos predadores espirituais e trazendo de volta a dignidade que o mundo tentou te arrancar. A inveja que te cercava nas redes sociais, os comentários maldosos disfarçados de conselhos, as armadilhas montadas para que você perdesse a cabeça e agisse por impulso. Tudo isso cai por terra agora. O pastor está blindando a sua mente. Ele está te dando a sabedoria dos reis para gerenciar o que vai chegar e a paciência dos profetas para esperar o tempo certo da colheita. O inverno da sua escassez financeira está terminando hoje. Sinta o calor da primavera de Deus tocando as suas finanças, abrindo os caminhos trancados e fazendo brotar água limpa na rocha mais seca do seu deserto. O deserto espiritual que você atravessou até aqui não foi um erro de percurso. Cada noite em claro, cada lágrima silenciosa que molhou o seu travesseiro nas madrugadas desta semana, e cada pensamento de desistência que tentou invadir a sua mente foram apenas o cenário que o pastor usou para forjar a sua estrutura. O inimigo achou que o cansaço deste sábado seria o seu ponto final. Ele planejou a sua vergonha, arquitetou a sua queda financeira e soprou palavras de dúvida para que você abandonasse a sua fé. Mas o escudo de ouro da proteção celestial já foi ativado sobre a sua cabeça. Escute o que o versículo 5 do Salmo 23 decreta para a sua vida hoje. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Entenda a profundidade jurídica desse tribunal divino. Deus não vai destruir os seus inimigos em segredo. Ele vai fazer com que eles assistam, de camarote, à sua exaltação. Aqueles que riram do seu aperto financeiro, aqueles que zombaram da sua confiança e disseram que você terminaria o mês na miséria, serão obrigados a ver a mesa da abundância sendo servida na sua casa. Toda palavra de inveja que foi lançada contra o seu trabalho, contra o seu pequeno negócio ou contra os seus projetos futuros, perde a autoridade agora. Eu quebro, pelo poder do nome que está acima de todo nome, as amarras da estagnação econômica. Se o inimigo tentou fechar as portas de bronze, o pastor abre hoje portais de ouro que nenhum homem na terra tem o poder de fechar. A unção que cura a humilhação está sendo derramada sobre a sua testa neste exato momento. O óleo do Espírito Santo está descendo para limpar o peso do cansaço e renovar as suas forças para a colheita que se aproxima. O seu cálice não vai apenas ficar cheio, ele vai transbordar. Isso significa que a provisão que Deus está liberando para você neste sábado será tão grande que não caberá apenas no seu celeiro. Ela vai transbordar para abençoar a sua família, para pagar todas as suas dívidas e para transformar você em uma fonte de milagres na vida dos necessitados. Pare de mendigar a atenção de quem não te valoriza. Pare de aceitar as migalhas que o mundo te oferece. Você é a ovelha do rebanho do Rei do Universo, e a escassez não tem o direito de governar o seu destino. O deserto financeiro que você enfrentou até aqui não foi um erro de percurso. Cada noite em claro, cada lágrima silenciosa que molhou o seu travesseiro nas madrugadas desta semana, e cada pensamento de desistência que tentou invadir a sua mente, foram apenas o cenário que o pastor usou para forjar a sua estrutura. O inimigo
Achou que o cansaço deste sábado seria o seu ponto final. Ele planejou a sua vergonha, arquitetou a sua queda financeira e soprou palavras de dúvida para que você abandonasse a sua fé. Mas o escudo de ouro da proteção celestial já foi ativado sobre a sua cabeça. Escute o que o versículo 5 do Salmo 23 decreta para a sua vida hoje. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Entenda a profundidade jurídica desse tribunal divino. Deus não vai destruir os seus inimigos em segredo. Ele vai fazer com que eles assistam, de camarote, à sua exaltação. Aqueles que riram do seu aperto financeiro, aqueles que zombaram da sua confiança e disseram que você terminaria o mês na miséria, serão obrigados a ver a mesa da abundância sendo servida na sua casa. Toda palavra de inveja que foi lançada contra o seu trabalho, contra o seu pequeno negócio ou contra os seus projetos futuros, perde a autoridade agora. Eu quebro, pelo poder do nome que está acima de todo nome, as amarras da estagnação econômica. Se o inimigo tentou fechar as portas de bronze, o pastor abre hoje portais de ouro que nenhum homem na terra tem o poder de fechar. A unção que cura a humilhação está sendo derramada sobre a sua testa neste exato momento. O óleo do Espírito Santo está descendo para limpar o peso do cansaço. Vai renovar as suas forças para a colheita que se aproxima. O seu cálice não vai apenas ficar cheio, ele vai transbordar. Isso significa que a provisão que Deus está liberando para você neste sábado será tão grande que não caberá apenas no seu celeiro. Ela vai transbordar para abençoar a sua família, para pagar todas as suas dívidas e para transformar você em uma fonte de milagres na vida dos necessitados. Pare de mendigar a atenção de quem não te valoriza. Pare de aceitar as migalhas que o mundo te oferece. Você é a ovelha do rebanho do Rei do Universo, e a escassez não tem o direito de governar o seu destino.